A Era Tudor é um período bem marcante e popular da história, principalmente por conta dos numerosos casamentos de Henrique VIII e do marcante reinado de Elizabeth I. Mas como era o casamento e as núpcias naquela época? Será que tinha vestido de noiva, buquê? E quem podia se casar? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. O período da Era Tudor inicia-se em 1485, com a ascensão de Henrique VII ao trono inglês, após a longa Guerra das Duas Rosas, e teve seu fim em 1603, com a morte da rainha Elizabeth I. Durante esse período, a maioria das pessoas que se casavam só o faziam depois de terem os recursos para estabelecer uma casa própria. Isso geralmente significava esperar pelo menos até os 20 anos. Na época, as pessoas eram contrárias ao casamento de pessoas que ainda não haviam reunido os meios para manter uma família, ou tinham poucas perspectivas de fazê-lo. Isso ficou mais evidente no final do século XVI, quando a população crescia muito e uma sucessão de colheitas escassas aumentou a pobreza. Muitos homens e mulheres nas camadas médias e superiores da sociedade casavam-se com a ajuda de heranças ou dote. Os pais, se ainda estivessem vivos, esperavam ter um papel de liderança na preparação do casamento dos filhos, e eles ficavam ofendidos se não fossem consultados. Porém, existiam aqueles que casavam contra a vontade dos pais, mesmo os filhos de famílias ricas. Vale lembrar que William Shakespeare viveu nesse período e escreveu Romeu e Julieta. Quanto à nobreza e à família real, eles começavam a planejar o casamento de seus herdeiros muito cedo. O casamento de Arthur Tudor e Catarina de Aragão, por exemplo, foi acordado entre seus pais quando Arthur tinha 2 anos e Catarina tinha somente 3. Mas o casamento só foi acontecer 12 anos depois. Porém, a necessidade de usar casamentos para fortalecer alianças e garantir a sobrevivência de uma dinastia não se aplicava à grande maioria da população. Nos anos 1500, a igreja ainda não controlava as cerimônias de casamento. Se você quisesse se casar, tudo o que tinha a fazer era trocar seus votos na frente de uma testemunha e, em seguida, consumar o casamento. O consentimento expresso dos parceiros era necessário para a efetivação do casamento. Era prática comum os casais declararem sua aceitação mútua durante o namoro, que era mais uma fase de conhecimento, o que podia ser um momento perigoso para os inexperientes, otimistas ou aqueles que se deixavam levar por seus sentimentos. Um exemplo é se uma jovem declarasse aceitar um noivo em casamento, fazendo isso com testemunha, posteriormente ela não poderia se arrepender, já que isso valia como um contrato. Sendo assim, se a noiva desistisse do casamento, ela poderia ser processada na igreja local. No caso de não poder apresentar uma testemunha, o parceiro podia rejeitar o casamento. Isso era muito triste para mulheres jovens que se viram grávidas e com a reputação arruinada por um pretendente que mudou de ideia, ou simplesmente viu a oportunidade para se aproveitar delas. Para ter um casamento seguro e sem surpresas, era imprescindível que o contrato fosse devidamente testemunhado. O namoro, e usamos esse termo por falta de uma palavra melhor, era o período em que os noivos estavam se conhecendo. Geralmente era marcado pela oferta de sinais de casamento do homem, especialmente presentes como um anel, moedas, bugigangas ou peças de roupa como luvas. Um casal podia contrair casamento secretamente e se considerar marido e mulher diante de Deus. Mas um casamento na igreja era necessário para satisfazer as expectativas da família, dos amigos e da comunidade. Essa cerimônia apenas completava o processo do casamento. Quase um terço das noivas elisabetanas já estavam grávidas quando foram à igreja, apesar da proibição da igreja em se tratando das relações sexuais. No altar, já existia aquela tradição do padre perguntar se alguém se opunha àquele casamento. Na Era Tudor, o motivo mais provável de alguém se dizer contra era um pré-contrato entre um dos parceiros e outra pessoa, em vez de um relacionamento dentro de um grau proibido, como casamento de pessoas da mesma família. Durante a cerimônia de casamento, ambos os parceiros prometiam amar e cuidar um do outro até a morte, seja na saúde ou na doença. A mulher também se comprometia a obedecer ao marido.
O homem então dava aliança à mulher, colocando-a no quarto dedo de sua mão esquerda. Ele declarava que a dotava com todos os seus bens materiais. Então, o padre declarava o casal marido e mulher e invocava a bênção de Deus sobre eles. Em seguida, um regabofe magnífico era feito. Nas famílias ricas, era realizada uma semana de justas e banquetes, e em seguida, outros entretenimentos variados, como foi o caso do casamento entre Arthur Tudor e Catarina de Aragão em 1501. A maioria das pessoas que podiam pagar, seja o casal ou seus pais, realizavam um jantar de casamento e uma festa. Ao final, os convidados podiam levar o casal para a cama. Nos casamentos das camadas populares, vizinhos ou paroquianos podiam contribuir para uma festinha de casamento. Os casamentos em que os convidados pagavam pelo entretenimento foram mais comuns em grande parte no norte da Inglaterra e no país de Gales. Para a Igreja, existiam 3 grandes razões pelas quais Deus instituiu o matrimônio: a procriação de filhos, evitar a fornicação, isso é, manter a atividade sexual dentro dos limites do casamento, e a sociedade mútua, ajuda e conforto, que um deve ter pelo outro, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Cada parceiro comprometia-se a amar o outro, e o dever dos maridos, em particular de amar suas esposas, foi enfatizado com citações das cartas de São Paulo. A princípio, o amor estava no cerne do casamento. Amor naquela época podia significar gostar, afeto que podia crescer com a experiência compartilhada e a atração física. Mas um provérbio comum dizia que o amor ardente logo esfriava. A paixão sexual era uma base insegura para um casamento duradouro. Muitos homens e mulheres eram muito obstinados sobre os aspectos materiais de um possível acordo de casamento. Era importante saber quais recursos o outro parceiro forneceria. Os casamentos entre pessoas ricas geralmente eram precedidos de negociações a respeito do dote da esposa e da união que proporcionaria seu sustento se ela sobrevivesse ao marido. De acordo com a sabedoria convencional, os parceiros equivalentes no casamento tinham idade, status e riqueza comparáveis. Os casamentos entre parceiros de idades muito diferentes eram considerados particularmente imprudentes. O rei Luís XII da França, de 52 anos, em 1514 se casou com Mary Tudor, a irmã de Henrique VIII, de apenas 18 anos. Mas o rei acabou morrendo 3 meses depois da união, supostamente muito cansado por seus esforços na cama. A diferença de idade neste caso era excepcional. Porém, as pessoas de ambos os sexos que se casavam pela segunda vez, ou terceira, ou quarta, frequentemente escolhiam parceiros mais jovens do que elas. Para a escolha de uma boa esposa, era necessário, além de uma boa aparência, riqueza e conexões, uma boa educação, além de reputação e qualidades pessoais como discrição, gentileza, modéstia, castidade e a capacidade de administrar uma família. Quanto ao marido, ele era o chefe da família, mas seu governo tinha que ser discreto. Sir Thomas Smith, escritor sobre o governo e a sociedade inglesa, via a família não como uma monarquia, mas como uma aristocracia, onde os poucos e os melhores governam e onde nem sempre um dita a regra. A principal atividade econômica da época era agrícola. Era comum que os papéis feminino e masculino fossem complementares nas fazendas. A esposa trabalhava principalmente na casa e no jardim, mas por vezes se juntava ao trabalho pesado nos campos. Existia um velho ditado que raramente o marido se desenvolvia sem a ajuda de sua esposa. No entanto, não devemos pintar um quadro muito otimista do casamento na Era Tudor. Embora os tribunais da igreja não pudessem decretar divórcios, eles concediam separações por motivos de crueldade, adultério ou brigas contínuas. No entanto, esses motivos eram incomuns. Na verdade, a morte era a única libertação de um casamento infeliz. Quanto ao sexo, para começar, era proibida às quartas, sextas e domingos. As pessoas também deveriam se abster de sexo durante a Quaresma e Pentecostes, quando a mulher estava menstruada, quando a mulher estava grávida e por um mês após o parto, e também quando ela estava amamentando. O sexo também era proibido de dia e antes dos dias sagrados.
Por exemplo, ficava proibido 3 dias antes da comunhão. O que sobrava era fazer sexo de noite e seguindo todas essas regras anteriores. Vou te contar, hein, não era fácil não. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!